Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios da Band o administrador de empresas, especialista em comportamento do consumidor, Roberto James, que volta aqui com mais um tema. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos. Bom dia, Roberto. Roberto, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que mexe com quase todo mundo. Gasolina, combustível. Por que é que o combustível aqui no Rio Grande do Norte é tão caro? Caro demais, né? É um assunto que realmente atrai muita atenção, porque gera muita revolta, né? Você chega lá, vai abastecer e vê aquele preço exorbitante e as coisas não crescem a esse patamar. Mas é importante a gente entender que a logística brasileira, né, ela tem um dificultador para baixar esse preço. Ou seja, as pessoas me reclamam, dizem, como é que baixa o preço? A Petrobras baixou o preço nesse final de semana, baixou o preço nas refinarias, e por que esse preço não chega imediatamente ao posto? Existe toda uma questão logística, né? Mas hoje, se eu fosse elencar o principal fator que prejudica, né, maior vilão, vamos utilizar esse termo, maior vilão do preço alto do combustível, chamam os impostos, né? E aí a gente vai falar de dois, o imposto federal e os impostos estaduais. E aí esse imposto estadual, assim, claro que a gente sabe que o governo, sem o imposto do combustível, não consegue fazer frente a pagar a folha de pagamento dos funcionários. Mas como é que poderia fazer para que tivesse pelo menos uma compensação para nós consumidores? Se você pegar qualquer estado da federação, o ICMS em cima dos combustíveis é no mínimo 20% de toda a receita. Seja São Paulo, Rio, Manaus ou Rio Grande do Norte. É no mínimo 20% da receita que o estado arrecada é o ICMS dos combustíveis. Mas e aí, como fazer? Se você for olhar, e no portal do Confaz você tem essa informação bem simples, se a gente comparar janeiro e fevereiro do ano passado com janeiro e fevereiro desse ano, o governo do estado subiu mais de 15% a arrecadação em cima dos combustíveis. Enquanto na receita geral o estado caiu 3% de arrecadação. Por que isso? Porque o Estado ele tem uma certa posição de facilidade em cima da forma como ele vai cobrar o imposto, que é o ICMS. Por quê? Porque ele não cobra no preço de refinaria, que era o que o Bolsonaro fez a sugestão, e ele não cobra em cima do preço real que está nas bombas. Isso impactaria em quanto se ele cobrasse no preço da refinaria e não no preço da bomba? Olha, se a gente fosse ver no preço de pauta hoje, quanto é que a gente está com gasolina nos postos? Você tem posto a 4,52, você tem posto a 4... Subiu de novo, está 4,69. 4,69. Só que hoje o preço de pauta é acima de 4,70. Então, o posto ele vende a 4,59, a 4,60, mas ele paga o imposto em cima de 4,70. Roberto, o imposto que é pago estadual e municipal é pago em todos os estados. Como é que você justifica o preço da gasolina no Rio Grande do Norte ser mais alto que o estado vizinho aqui da Paraíba? Essa é a primeira e a principal questão que todos me fazem, né? Por que na Paraíba, aqui ao lado, ela é menor? Existe toda uma questão logística que a gente já conversou aqui, mas o mais importante é o seguinte, o governo do estado ele determina o preço final de venda. O preço final de venda hoje que é cobrado o ICMS aqui no Rio Grande do Norte é 4,71, certo? Lá na Paraíba é 4,40. Então, o imposto incidido sobre o preço da gasolina na Paraíba é bem menor do que o imposto incidido aqui no Rio Grande do Norte. Isso é um dos fatores, né, que é o preço de pauta, que o Estado tem um domínio. O Estado, ele vai lá e diz, olha, eu quero cobrar em cima desse preço. Não existe uma fórmula que seja transparente, que todos nós saibamos quanto a gente vai pagar. Isso é definido pela pauta fiscal do Estado. E aí, nesse caso, o posto de gasolina, então, está vendendo, teoricamente, abaixo do preço final, que seria o preço dado pelo Estado. Muitos deles. E agora, com essa baixa da Petrobras, a tendência é que, durante essa semana, os preços baixem, né? E com esses preços baixando, a pauta só vai baixar agora no próxima quinzena, ou seja, no início de maio, teremos um novo preço de pauta. Então, os preços vão baixar nos postos, né? A pauta vai ficar alta, o governo vai ficar arrecadando em cima daquele preço mais alto e só vai ser mexido agora no dia 1º de maio. Desculpa, Roberto, isso vale para a gasolina e para o álcool? A gasolina, álcool e os dieséis, todos eles. Isso quer dizer que aquela história de que o problema é que
o preço do frete é quem impacta, ele impacta também, mas o preço do frete é quem impacta no Rio Grande do Norte e impacta menos na Paraíba, é uma falácia. Na verdade, não chega a ser uma falácia, mas assim, não é o grande vilão, não é aquela grande, né? O frete de Guamaré para Natal seria em torno de 6 centavos, 6 a 7 centavos, né? O frete, se o combustível estivesse aqui em Natal, seria 2, no máximo 1,5. Então, teria um impacto, teria sim, né? Mas não é o grande vilão. O que a gente fica todas as vezes, a gente teve aí 2013, 2014, diversas manifestações, as pessoas iam nos postos de gasolina brigar, olha o preço, os donos de postos estão ganhando horrores. Olha, se um posto ganha em torno de 50 a 70 centavos por litro, margem bruta, né? É o que a gente chama de lucro bruto, que um posto arrecada por litro, é em torno de 50 a 70 centavos. Tá? O governo do estado fica com 1,40. Ou seja, o governo do estado, sem pagar um funcionário, sem colocar nada ali no posto, ele ganha 2 vezes mais do que um Roberto, você chegou onde seria a minha próxima pergunta. Você falou aí número de funcionários, de repente o aluguel do terreno ou do posto, do tamanho que é o metro quadrado, da localização. Tudo isso diferencia até de posto para posto. Você tem um posto que paga um aluguel mais barato, tem menos funcionários, tem outros que tem mais, está numa área mais nobre e paga mais. O que justifica, então, o preço do combustível ser praticamente o mesmo em todos os postos? Excelente pergunta. Olha, se a gente for olhar em termos de varejo, o combustível os postos de gasolina são um mercado muito mais competitivo que existe. Por quê? Porque para você entrar num posto de gasolina, tem lá uma placa de preço enorme com os preços, as formas de pagamento. Qual é o outro comércio que você tem essa facilidade? Qual é o outro comércio que você vai, antes de você entrar no estabelecimento, você sabe o que você vai pagar, né? Então, assim, ele é muito competitivo. E as pessoas chegam para mim e fazem essa mesma pergunta. Por que os preços são parecidos? Olha, a gente tem em Natal diversos preços. Ontem eu passei pela Zona Norte, eu vi postos a R$ 4,53. Eu fui até João Câmara, estava 4,64 e tinha um posto na entrada de João Câmara, 4,53. Eu voltei pela BR, né, por Macaíba e tal, vi postos ali em em Riachuelo, a 4,38 a gasolina. Então, dependendo Natal mesmo, da Roberto, região. na semana passada, tem um posto ali, ali onde chama Curva da Morte, ali, chegando naquele Felipe Camarão, onde tem uma lombada eletrônica, estava 4,37. 4,37. Pois é, então assim, você está falando que viu preço, mas o que está sendo colocado por Rodrigo é que assim, apesar de que o preço é livre, todo mundo coloca assim na Grande Natal, preço aqui parecido. O mesmo preço. Exato. Por quê? Olha, você está aqui, vamos citar aqui a Engenheiro Roberto Freire, tá? Eu sou o primeiro posto da Engenheiro Roberto Freire, eu vou lá e coloco minha gasolina 4,62. O outro posto, se ele colocar um preço muito diferente, e como os preços estão expostos nas placas, eu vou olhar e não vou abastecer. Não, peraí, ele está 4,62, mas ali está 4,59. Então eu nem entro no posto, vou lá e abasteço. E você começa a perder venda. Porque o preço, ele é muito sensível nessa área de commodities e gasolina é uma coisa que você não consegue agregar valor. A gasolina é esse fator. Então, nessa área de atuação... Nesse seu pensamento, se é uma área de livre concorrência, eu estou ali concorrendo com o meu vizinho, se eu coloco menos o valor, eu estou tentando ali tirar realmente o cliente do meu vizinho. Exatamente. E quando você fizer isso, eu vou sentir as minhas vendas baixarem. Então, eu sinto as vendas baixar do posto, eu vou pensar o seguinte, e agora, o que é que eu faço? Eu vou tentar fazer um outro atrativo, vou tentar fazer uma outra coisa, e você tenta, não consegue, você vai lá e baixa o preço também. E por aí você vai, ele é um preço, inclusive no ano passado eu escrevi um artigo sobre isso, chama-se o preço de dentro, de fora para dentro, que no ramo de combustíveis você não tem muita gestão do seu preço. Por quê? Num negócio normal, como é que você faz? Você vê seus custos, seu lucro, os impostos que você paga e você forma o preço de acordo com as unidades do produto que você vai vender, certo? Isso aí é um negócio normal, isso é uma forma de se contabilizar o preço normal. No ramo de combustíveis, você tem o fator commodity muito claro,
né? Quando é que a gente vê anunciando na TV toda semana se baixou ou subiu o açúcar, se baixou ou subiu o feijão, se baixou ou subiu a refrigerantes ou outros produtos? É difícil. Combustível nele é muito visado. A única coisa que aparece é a cesta básica, né? Pronto, a cesta básica ela é bem controlada porque é um fator do governo. Então, quando você tem isso, você tem uma pressão muito forte de fora. Mas não há um combinemos entre esses donos de postos? Eu estou com o Roberto nisso. É muito pertinho o valor. Às vezes você vê, você sai. Saindo aqui da Band, pega aqui a Prudente, tem um posto, ali na Integração tem outro. Aqui por Capim Macio mais 2, Roberto Freire. Mas aí você chega em Tirol, é o mesmo preço, com variação de 1, 2 centavos no máximo. Você assim, com postos diferentes, com quantidade de funcionários diferentes, uns que funcionam 24 horas, outros que não. A gente sabe que as demandas são diferentes e determina que fica muito próximo os valores. Não, e quando você vai, com todo respeito, vai ao bairro do Alecrim, num posto que é menos bem localizado, como é o da Prudente de Moraes ou da Roberto Freire, e o preço está o mesmo, mesmo que seja livre, e que não tem outro posto vizinho, a gente começa a imaginar que o cara pegou e saiu. Ei, você está botando a quanto o seu? Ah, eu estou colocando o meu a 4,69. Ah, eu também vou botar 4,69. Todo mundo está botando 4,69. Não que ele não possa fazer, porque o preço é livre. Mas, assim, parece que há uma combinação, parece que há um cartel. Pois é, parece, né? E eu posso lhe dizer, isso não é permitido. Embora que o preço hoje ele seja livre, não existe permissão para que se alguém ligue para outro e faça esse controle de preços, não. Isso é totalmente proibido. Por isso, pelos revendedores que eu conheço, eu não posso falar por todos, é claro, né, do mercado, mas isso não acontece. É tanto que, às vezes, quando alguém liga para algum revendedor e pergunta alguma coisa relacionada a isso, o cara já encerra a conversa logo. Por quê? Porque isso é errado, isso não pode fazer. Se alguém tiver alguma coisa relacionada a isso, pode denunciar. Tá? Já teve estados que houveram esse tipo de operação, já teve vários estados que houveram esse tipo de operação e é altamente proibido. Então, por isso que eu acredito, pelo que eu conheço, pelo que eu ando no mercado, pelo que eu converso com os revendedores, eu acho difícil estar acontecendo isso. Por quê? Porque é um mercado muito aberto, é muito regulado, é muito visitado e muito fiscalizado. Quando você tem isso, né, você tem que tomar muito cuidado com o seu preço. Por quê? Porque toda vida que tem uma alta grande de preços, o PROCON ele visita os postos. E se a gente relembrar, no ano passado teve uma alta muito forte, o PROCON visitou os postos e verificou, disse, olha, está na margem normal, eles continuam lá na sua margem de 50 e 70 centavos o litro, né? Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui, trazendo sempre temas muito bacanas e dizer que segunda-feira a gente encontra aqui marcado novamente. Beleza, ótimo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, um tema muito polêmico, né, que chama muita atenção e que é importante que a gente, nós como consumidores, possamos estar sempre vigilantes aí para que a gente consiga manter esses preços aí, cobrar do governo, cobrar da pessoa certa aquilo que é de direito. E peço também, que eu gostaria de deixar, se for possível, minhas redes sociais aí, quem puder, canal da RJ no YouTube, lá eu estou sempre postando assuntos sobre esse tema e a gente já vai ter temas espinhosos aí para a semana que vem. Ok, a gente agradece a participação aqui de Roberto e vamos agora a um breve intervalo. No próximo bloco, a gente conversa com o diretor... secretário de Habitação do Rio Grande do Norte, falando aqui sobre muita coisa para os servidores públicos. São 2 minutinhos e a gente volta já já.